2011 foi um ano de importantes mudanças e de grandes conquistas para a educação em Goiás. Com o Pacto pela Educação, por exemplo, todos foram beneficiados: diretores, professores, servidores administrativos e, principalmente, os alunos, que são a verdadeira razão de todos os nossos esforços. O Pacto pela Educação, como é chamado nosso plano de reforma educacional, tem promovido significativos avanços na rede pública estadual. Isso pode ser percebido por meio de projetos e ações como as avaliações diagnósticas, Prêmio Escola, Programa Reconhecer, SAEGO e o novo processo de escolha dos gestores escolares. Tudo isso e mais os investimentos na formação dos professores, tutores e coordenadores pedagógicos são exemplos concretos desta grande mudança na educação. Nesse contexto, o governo de Goiás também resgata o compromisso em pagar o piso salarial nacional dos professores. Outras importantes mudanças na rede estadual dizem respeito à carreira do professor, que passa agora a ter perspectivas concretas de melhoria em seus salários. Aliás, é preciso reforçar que estas mudanças não retiram do professor nenhuma conquista assegurada anteriormente. Pelo contrário, elas dão a estes profissionais oportunidades de terem seus esforços reconhecidos e premiados no decorrer de sua jornada profissional. Vamos falar agora sobre isso. Quanto será o novo piso salarial em Goiás? Atualmente, o Ministério da Educação recomenda o valor de R$ 1.187. A partir de janeiro do ano que vem, será aplicado na rede pública estadual o valor de R$ 1.395. O Ministério da Educação está auxiliando o Estado de Goiás no pagamento do piso? Não. O pagamento do piso salarial se dá única e exclusivamente pelo esforço do governo de Goiás com recursos próprios. E quanto às demais mudanças previstas no projeto de lei que regulamenta o piso, haverá alguma perda para o professor? Não haverá nenhuma perda. Nenhum professor terá nenhum tipo de redução no salário a partir de janeiro do ano que vem. Pelo contrário, todos terão um incremento e ainda terão novas oportunidades de progredir na carreira. Como ficará a titularidade? Passa a fazer parte do vencimento base do professor. Exemplo: o professor P3, que tem vencimento base de R$ 1.525,18 e titularidade considerando 30% de R$ 457,55, passa a ter vencimento base de R$ 2.016,03. Quando se aplicava algum reajuste ou até mesmo quinquênio, ele incidia sobre R$ 1.525,18. A partir de agora, incidirá sobre R$ 2.016,03. E se o professor não tinha totalizado 30% de titularidade, e sim um percentual menor? Acontecerá o mesmo. Conforme o exemplo anterior, o vencimento base passa para R$ 2.016,03. E quanto àqueles professores que não têm titularidade? No caso do P3, o vencimento deste professor também passa para R$ 2.016,03. No caso do P4, R$ 2.273,07. E em relação aos quinquênios? A cada 5 anos, o professor efetivo tem reajuste de 5%. E como o vencimento base dele aumentou, o quinquênio também aumentará. E quanto às aulas de substituição? Estas também terão aumento da ordem de 30%, pois serão calculadas em cima de um novo vencimento base. Ou seja, se seu vencimento base aumentou, o reajuste do valor da aula de substituição também é automático. Exemplo: um professor P4, que tem 14 aulas de substituição, recebe hoje R$ 859,82. Com o novo plano, passa a receber por estas mesmas aulas R$ 1.136,54. Por que a mudança no salário de entrada dos professores? A meta é tornar a carreira do professor mais atrativa e, assim, valorizar o profissional da educação. Os professores que ingressarem na rede por meio de concurso público
Nível P3, com licenciatura plena, terão salário inicial de R$ 2.016,03 e não mais de R$ 1.525,18. Importante reforçar que os professores P3, que já estão na rede com vencimento base de R$ 1.525,18, terão este valor reajustado para R$ 2.016,03. Há expectativa de realização de concursos públicos? Sim, no ano de 2012. E o processo de formação continuada dos professores? Qual sua importância? A Secretaria da Educação está atenta à formação continuada dos seus professores. O projeto aprovado pela Assembleia Legislativa mantém a promoção da letrinha, que vai de A a G, mecanismo que permite o professor, a cada 3 anos, pleitear aumento de 2% no seu vencimento base, e que agora será ainda maior, em função da participação em cursos com, no mínimo, 120 horas. O que altera neste processo é que, a partir de agora, a Secretaria de Estado da Educação passa a ter uma comissão responsável por avaliar os cursos em questão. O percentual de gratificação pela conclusão de mestrado e doutorado foi reduzido? Passaram, respectivamente, de 40% e 50% para 10% e 20%. Como o vencimento base do professor aumentou, mesmo com a redução do percentual, ele ganhará mais. Veja um exemplo. Professor P4, com vencimento de R$ 1.719,64, ao concluir o mestrado, teria titularidade de R$ 687,86, totalizando o salário de R$ 2.407,50. Com a mudança no vencimento base, aplica-se 10% no caso de mestrado e a conta passa a ser da seguinte forma: R$ 2.273,07 mais R$ 227,31, totalizando R$ 2.500,38. O salário final do professor também será alterado? Sim. O professor, que antes poderia ter um salário final aproximado de R$ 2.600, pode chegar a partir de agora a R$ 4.735,70. No caso de professores com doutorado, este valor pode chegar a R$ 5.247,67. Como será possível atingir um salário deste porte? Por meio da política de avaliação por desempenho. Através dela, o professor poderá ter gratificações de até 60%. Por que o governo optou pela instituição desta política de avaliação do desempenho? Ela traz muito mais oportunidades do professor crescer em todos os aspectos ao longo da carreira. Incentiva o profissional e o estimula a trabalhar de maneira diferenciada, a ter foco no aluno e a querer melhorar cada vez mais. Esta política também fortalece os melhores professores, aqueles que fazem diferença em sala de aula. E como participar? Este processo é opcional para o professor. Também haverá um interstício de 3 anos para a concessão da gratificação por desempenho. Isto é, se em 1 ano ele consegue a gratificação, só poderá solicitá-la depois de 3 anos. Esta medida permitirá que toda a rede seja contemplada e que todos os professores sejam beneficiados. A gratificação também será no primeiro ano de 10% e em seguida 20%, e assim sucessivamente até chegar a 60%. Por que esta política de avaliação de desempenho acabará com a estagnação na carreira? Porque o professor, principalmente quando chegava no nível P4, não tinha perspectivas reais de crescimento. Ele passa agora a ter oportunidade de ter seu esforço reconhecido e premiado no decorrer de sua jornada profissional, podendo aumentar em até 60% seu vencimento e chegar a um salário de R$ 4.735,70. Há um teto de 20% do total de professores efetivos para a participação neste processo? Sim, a cada ano serão beneficiados 20%.
Estes, por sua vez, terão que esperar um intervalo de 3 anos para obter nova gratificação por desempenho. Neste intervalo, todos os professores terão a oportunidade de participar do processo que, vale ressaltar, é opcional. Quais os critérios serão utilizados para conceder esta gratificação? Vários, entre eles uma avaliação anual. Também serão considerados assiduidade, envolvimento com a escola, empenho e comprometimento, entre outros. A gratificação por desempenho entra na aposentadoria? Sim, será incorporada para efeitos de aposentadoria. O projeto prevê algum reajuste para os professores temporários? Sim, terão reajuste da ordem de 15%. E quanto à hora-atividade, o que diz o projeto de lei? O projeto regulamenta o que esta gestão já cumpre desde o início do ano: destinar um período ao professor para estudos, avaliação e planejamento. No Estado, um professor que recebe por 40 horas ministra 28 aulas, ou seja, ele tem 40% do seu período profissional destinado às horas-atividades. O projeto de lei aprovado na Assembleia trouxe mudanças no programa Reconhecer? Há uma mudança para o ano letivo de 2012, mas que independe do projeto em questão. Trata-se do aumento do bônus, que atualmente é de R$ 1.500 e será no ano que vem de R$ 2.000. O que mais todas estas mudanças representam? Primeiro, é importante dizer que o plano antigo foi criado no momento em que a realidade da rede pública estadual era outra, em que a maioria dos professores não possuía curso superior. Assim, o plano deveria estimular principalmente a formação inicial, ou seja, a licenciatura. Hoje, quando mais de 97% dos professores da Secretaria da Educação são licenciados, o foco deve ser outro. Em vez de deixar estagnados os que mais se esforçaram e se prepararam, a política deve ser de incentivo ao desempenho, em que todos, indistintamente, poderão alçar maiores patamares na carreira. Para sanar quaisquer outras dúvidas, fique sempre de olho no site www.educação.go.gov.br ou entre em contato com a Secretaria de Estado da Educação.